Bom dia, boa tarde, boa noite. Apareceu uma pergunta aqui, a segunda do ano, graças a Deus. Já estava achando que eu estava falando sozinho, né? Mas vamos lá. Bom, é uma pergunta do PET de Matemática, volume 2 da semana 4. E aí ela fica assim, né? Do jeito que está sendo exposto, meia solta. Determine em cada caso se a relação entre as variáveis corresponde ou não é uma função. Então, tudo é uma relação. A relação, se eu multiplico por 2, eu pego um valor, multiplico por 2, outro valor, multiplico por 2 e assim por diante, é uma relação. Se eu vou no mercado, compro um pão, pago 50 centavos, dois pães, pago R$ 1, três pães, 1,50. Isso também é uma relação. Dependendo da quantidade de dinheiro, eu compro a quantidade de pães. Então isso é uma relação. Agora, ela só vai ser uma função se ela obedecer determinadas regras, de acordo com a definição de função. Então, o função são dados dois conjuntos A em B, e é uma função de A em B quando para cada elemento de A eu tiver um elemento em B, ok? Então, para cada x aqui do conjunto A, eu tiver um correspondente em B. Então aí eu tenho uma função. Mas esse aqui ficou sozinho, não tem problema. Aqui ele pode ficar sozinho, ele não pode ficar sozinho aqui. Cada elemento que eu tiver do conjunto A, eu eu tenho que ter um correspondente B. Não significa que todos os elementos do conjunto B eles precisam estar conectados ao conjunto A. Isso aqui tem a ver com o domínio e a imagem da função, ok? Se vocês tiverem dúvida, foi colocado aí, é só perguntar que eu estarei disposto aqui. Então, vamos verificar se essa relação aqui, ela é uma função. Ela vai ser uma função se eu pegar qualquer número natural e ela tiver um oposto, né? Eu acredito que vocês devam lembrar lá do sétimo ano, a professora começou com os números inteiros, né? Uma reta numérica, mais ou menos aqui está o zero, e aí nós temos à direita os valores positivos e à esquerda os valores negativos, e essa seta ela vai crescendo para o lado de cá. Então, o que é o número natural? O número natural são os números que nós utilizamos para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. E existe também os números negativos, né, do conjunto dos inteiros. E se nós escolhermos um número natural, todos eles vão ser o oposto. O oposto de zero é zero, né, porque ele está bem no meio da reta. O oposto de 1, que é um número natural, é o menos 1. É ele mesmo com sinal contrário. O oposto de 2 é o menos 2. O oposto de 3 é o menos 3. E assim se por diante. Se eu pegar o oposto de 1.000, é o menos 1.000. Então, sem levar em consideração nenhuma fórmula, para todo número natural eu tenho seu oposto? Isso é verdade? É, porque se sobrar algum número natural, eu não posso. Mas, consequentemente, eu acredito, né? Todo mundo acredita, eu tenho certeza, que para qualquer número natural eu tenho o oposto. Se eu fosse escrever numa fórmula de uma função, eu ia escrever assim, ó, f de x é igual. Para qualquer valor aqui, eu não tive que colocar o menos antes? O 1 menos 1, o 2 menos 2, o 3 menos 3. Então, se eu colocar x, vai ser menos x. Se eu colocar 5, f de 5, eu vou ter o quê? Menos 5, ok? Então, isso aqui é uma função. Para qualquer número natural, eu tenho seu oposto, ok? Vamos agora para B. A medida do lado de um quadrado e sua área. Bom, se você tiver um quadrado, como é que eu encontro a área? A área é o espaço aqui dentro. Basta eu multiplicar a base vezes a altura, né, um quadrilátero, ou fazer L vezes L, ou L ao quadrado. Então a fórmula da área
é L ao quadrado. E não importa se aqui é 1, 2, só não pode ser negativo, né? Não existe lado negativo. E nem zero. É 1, 0,1. Se aqui for 10, eu faço 10 ao quadrado. Se aqui for 5, 5 ao quadrado. Então eu poderia escrever isso aqui diferente. F de x na forma de função, né? F de x é igual a x ao quadrado. Ou seja, basta eu pegar o valor que eu quiser aqui no x e eu vou elevar ele ao quadrado. Por exemplo, se eu pegar o lado 4, então f de 4, então no lugar do x eu vou colocar 4. Então vai ser 4 ao quadrado, que é 16. Então, para qualquer valor que eu colocar aqui no lado, eu vou ter uma área? Sim, é verdade. Posso colocar qualquer valor positivo aqui do lado, no lugar do lado, que eu vou ter uma área. Então, é a mesma história aqui, ó. Vai ficar algum lado sem uma área? Não. Para qualquer lado que eu colocar aqui positivo, né? E para qualquer lado que eu colocar aqui positivo, eu vou ter uma área. Então, a letra B também é uma função. A letra C depende da prova, né? Então aí eu vou colocar como verdadeira e vou explicar o porquê. Se o professor falar a questão 1 vale 2, a questão 2 vale meio, a questão aí já não é uma função. Mas se o professor falar assim, ou se quem fez a prova falar assim, bom, tem 10 questões, desculpa a letra, e a prova vale 5. Bom, então, se tem 10 questões, então uma questão, quem acertar uma questão vai tirar o quê? Né? 5 pontos dividido por 10, 0,5, meio ponto. Não é isso? Se a pessoa acertar duas, ela vai ter uma nota 1. E vai aumentando até chegar às 10 questões. Se tivesse 100 questões, ia aumentando, se o valor for desse. Então, a quantidade de respostas corretas em uma prova e a nota final obtida é uma relação, e ela pode ser uma função se o professor ou se a prova falar que todas as questões valem a mesma quantidade, né? Agora, se a primeira, o professor fala assim, a questão A tem peso 2, a questão 2 tem peso 1, a questão 3 tem peso meio e assim por diante, aí já não é. Mas dentro dessa relação aqui, eu vou acreditar, e eu acho que isso é comum, que se você acertou uma, você tira uma nota. Se você acertar duas questões, você tira o dobro. Se você acertar três, você vai tirar três. Então, dentro dessa lógica, eu vou dizer que essa questão aqui também é uma função. Qualquer quantidade de questões que você acertar, você vai ter uma nota individual. Acertou uma, meio, acertou duas, um, acertou três, um e meio e assim por diante. Então, qualquer quantidade que você acertar, você vai ter uma nota. Então, isso é uma função. Todas as questões, número de acerto de questões, tem uma nota, ok? Qualquer dúvida, volte a me perguntar, tá ok? Grande abraço, fique com Deus.